aula gravada, a gente já estava conversando aqui, a gente fez um monte de coisa legal, e aí a gente está super empolgado, super feliz, que a gente está com 19, 18 conexões. Olha que beleza! A gente está muito feliz. E dá aquele gritinho com a gente está feliz mesmo. E a gente tem certeza que, além dos estudantes que estão aqui ao vivo com a gente, tem outros tantos que estão assistindo no YouTube, né? Que a gente vai colocar essa gravação disponível daqui a pouco. Então, que beleza! Estamos atingindo mais estudantes e isso deixa a gente muito feliz. E aí, como eu estava explicando... Acho que acabamos de receber aí o frescor dessa mudança do semestre, mas também eu acho que dos estudantes estarem percebendo que realmente a situação ela cada vez mais se encaminha para se estabilizar dessa maneira que estamos agora, que eles estão levando mais a sério, que essa iniciativa da Secretaria de Educação e do Governo do Distrito Federal de garantir o acesso à plataforma pode ter surtido um pouco mais de efeito, agora a gente vai começar a ver as consequências disso, e também dos estudantes perceberem que no primeiro semestre eles não foram abandonados, que o nosso trabalho não acabou, nós continuamos trabalhando para vocês do jeito que foi possível. E eu acho que tudo isso reverberou para que hoje a gente tivesse aqui com esse grande número de estudantes. Estou muito feliz, extremamente empolgado, maravilhado. Não vamos deixar de agradecer aos que sempre estiveram aqui conosco, como o Jonathan, a professora Rita, que chegou aí agora, mas dar umas boas-vindas bem calorosas a esses estudantes que estão aqui hoje pela primeira vez, pedir para que vocês não deixem de vir e que vocês convidem outras pessoas também. Quer falar um oi, Marco? Quero compartilhar. Oi para você, meu brother, tô com saudade de vocês. Oi, bom dia, meu amigo. Olha, dizer para vocês que esse encontro aqui tem sido para a gente uma alegria, né? A gente não começou do início do primeiro semestre, mas foi mais ou menos em meados ali do final do primeiro bimestre, e a gente se animou muito, cada encontro tinha um estudante, 2 estudantes a mais, e os professores foram chegando também, se empoderando do espaço, e convido mais uma vez, tá, os estudantes da minha turma aí, de entrar lá no nosso canal e dar uma olhada em tudo que já aconteceu no encontro. Tá tudo gravado lá, fresquinho, e hoje eu desejo para todos nós aí um encontro com muito conhecimento, muito rico, e conte comigo aí para o que precisar. Isso aí. Eu acho, então, que a gente podia começar mostrando essa tela que eu vou mostrar aqui para os estudantes, só para que a gente faça uma breve revisão, para ver se todo mundo entendeu do que se trata, porque nós 3 vamos trabalhar dessa maneira. Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui. Vamos lá. Estão vendo aí? Apareceu? Sim. Então, beleza. Galera, sejam bem-vindos ao curso de Sociologia Integrado. Então, os professores de Sociologia do Chicão estão trabalhando de maneira integrada. A gente está tentando produzir todo o material junto, a gente está organizando esse material numa tabela bem legal, bem dinâmica, que a gente tem trabalhado muito em cima dela. Depois a gente compartilha todo esse material que a gente preparou para vocês naquele formato de material que vocês viram lá no tópico de Sociologia. Então, ó, sempre procurem toda semana, agora vamos seguir aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procurem toda semana entrar na plataforma, verificar se não foram feitas novas postagens de material. Vocês devem ter percebido que a gente já fez 2 postagens, uma chamada Acolhimento lá na primeira semana, e uma outra agora chamada Surgimento da Sociologia. Então, procurem toda semana acessar a plataforma para ver se não tem novos materiais. Depois que vocês conseguirem chegar lá no tópico de Sociologia, no material que a gente postou, procurem acessar todo o material possível. A gente sabe das dificuldades que vocês têm de acesso, de conexão, de pacote de dados, mas, gente, a educação ainda é um direito, um privilégio muito grande de quem pode, então não abandonem, não deixem de estudar, beleza? Acessem tudo que conseguir, os vídeos, os textos, as aulas, os slides, as Jamboard, e faça anotações, utilize seu caderno, faça mapas conceituais, resumos, fichamentos, os exercícios sugeridos, assim como eu, a Andressa e o Marco já falamos para vocês em sala de aula ao longo de todos esses anos. Produza materiais,
Ou seja, toda vez a gente vai tentar deixar junto com o material uma atividade. Eu não sei se o Marco e a Andressa eles fizeram diferente de mim, mas nessa semana eu postei a atividade depois do material. Então, assim, toda semana procure ver se não tem o material e se esse material já não vai vir com uma atividade. Normalmente a gente vai tentar postar tudo junto. Foi uma confusão que eu mesmo fiz, tá bom? Para essa primeira semana. Mas nas outras a gente vai resolver. E, por último, venha dividir conosco esse momento aqui, compartilhar com a gente aqui o encontro com a sociologia. Então, a gente começa o trabalho dos professores, preparando os materiais, organizando tudo, disponibilizando para vocês, mas a gente quer sempre terminar aqui, junto com vocês, para cada vez mais esse espaço aqui ser de vocês e vocês poderem falar, virem aqui tirar dúvidas, comentar o que gostaram, mostrar os materiais de vocês, beleza? Rapidão. E aí, acho que a gente já fica... Vamos abrir para... Vocês querem... Eu acho que a gente foi surpreendido. Vamos lá, falar a verdade, né? Para mim, que eu só ia estar nós três aqui, e talvez algumas duas pessoas. Vocês querem tentar fazer diferente, a gente deixar primeiro eles falarem alguma coisa? Eu acho legal, eu acho bom. Então, eu vou deixar uma pergunta bem geral. Duas perguntas, na verdade. E aí vocês podem responder, eu vou fazer elas aqui, depois eu passo elas para o chat. Ou então, se alguém tentar aí, já vai escrevendo no chat para me concentrar. Acho que uma pergunta legal é: como é que está essa questão do acesso? Que horas você pode acessar? Como é que tem sido para você acessar? Se foi fácil achar o material de sociologia? E se foi acessando o material de sociologia que você veio parar aqui? Ou se foi por algum outro caminho? A gente precisava primeiro, então, essa primeira parte, pedir para ver se vocês conseguem falar para a gente o que trouxe vocês até aqui. Então, como é que chegou esse convite para que vocês estivessem aqui, para a gente poder fazer esse convite chegar em mais pessoas? Alguém quer falar? Conrado, Sim. já houve uma interação legal aqui deles, que eles colocaram o nome e a turma. Então, eu vou seguir legal. essa ordem aqui, para só dar um oi, quiser falar algo no sentido que o Conrado pediu aí, é legal para a gente, mas colocar a carinha aí para a gente conhecer, porque eu não conheço vocês, né? Queria muito ver pelo menos um oi, tudo bem? Bom dia, tá legal? E é claro que no primeiro momento eles vão ficar tímidos, podem ligar ou desligar a câmera, não tem problema, mas eu acho que com o tempo o ideal seria que a gente conseguisse se enxergar, se ver, até para fugir um pouco desse isolamento, dessa mudança que está na nossa vida, nos encontrarmos, ver os olhos uns dos outros, é bem legal. Então, fiquem à vontade para, no ritmo de vocês, irem abrindo as câmeras, irem dando mais espaço para a gente se conhecer, tá bom? Mas ninguém é obrigado a fazer isso agora. A gente não quer espantar ninguém, a gente quer que vocês fiquem. E aí, se vocês puderem seguir essa ordem que o Marco falou, ele vai chamando, né, Marco? E aí, se quiser falar, fala, se não quiser, a gente vai passando para o próximo. Não, mas dê pelo menos um. Eu dei uma sugestão, mas você já colocou para ficar mais à vontade, então vamos ver como é que vai acontecer assim, à vontade. Vamos lá. Beleza. Vamos ver se alguém se habilita aí. Eu conheço a Débora, eu conheço a Flávia, eu conheço a Camila, eu conheço a Alice, a Ana, aí os que estão com a fotinho, eu me lembro perfeitamente, e a Stephanie também. Agora os outros só estão aparecendo essas carinhas aqui no meu monitor. O convite foi feito, né? O convite foi feito. Andressa, pode tentar também, porque aí os três fazem a sua chance de convite. Conrado fez a dele, eu estou falando, meus alunos aí do terceiro A, terceiro B, terceiro C. Eu não sei se tem do primeiro, ainda não vi se primeiro A, B, C e D estão aqui, alguém. Se vocês puderem, já está aqui meu convite também, se não quiserem também, totalmente compreensível, tá? Então, acho que a ideia, o que eu estou sentindo, assim, que a gente, enquanto professor, está tão feliz e está querendo saber, é qual a motivação que vocês que estão aqui tiveram para vir, para a gente poder pegar essa motivação e levar para os outros. Então, se você não está confortável por algum motivo ou não consegue abrir a câmera, deixa lá no chat. Eu estou aqui porque eu quero aprender. Eu estou aqui porque eu recebi o convite. Porque eu estou com saudade da escola. Porque eu gostei muito desse tema, o surgimento da sociologia, o capitalismo e as consequências. Eu quero estudar isso. Então, enfim, cada um vai ter sua motivação. A gente só está super empolgado e querendo saber qual foi a sua motivação para a gente poder chamar outros. Por nome é que eu conheço uma pessoa, Márcia Borges.
A moça não acredita. Apareceram 20 alunos aqui, eu não vou acreditar, não. E aí? Eu desconfio que Flávia, Débora, Márcia, elas a Flávia já terceiro ano do antes. A Flávia já apareceu outras aulas. E são do terceiro ano do Marco. São estudantes muito, 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 muito incríveis, muito maravilhosos. Você teria um prazer incrível. O Richard é da sala da Flávia também, da Débora. Maravilhoso, essa turma é muito boa de trabalhar. Foi meu primeiro ano lá, segundo ano lá. Agora acho que é o terceiro ano lá, se não me engano. Uma turma muito, muito legal. Marcos, você ia ficar encantado com eles. Muito bacana. Assim, trabalhosa, turma trabalhosa. Muito massa. Saudade deles. E aí, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Terceiro B. Beleza, terceiro B. Era primeiro B. Primeiro B, segundo B, isso mesmo. Alguns foram do segundo posso abrir a câmera para falar? Pode, fica à vontade, Marcela. Oi, meu nome é Marcela, sou o primeiro L, e eu vim aqui pelo convite da plataforma. Só isso. Que massa. E aí, você conseguiu acessar, Marcela, todo o material que a gente colocou lá? Sim, eu consegui acessar. Já peguei o livro na escola. É minha primeira vez no segundo bloco. E eu estou conseguindo acessar a plataforma. Está um pouco difícil, porque é minha internet dados móveis, mas já eu vou colocar o Wi-Fi. Então, você percebeu que a gente colocou uma instrução para vocês que conseguem acessar a plataforma, mas que talvez não tenham pacote de dados para ver e acompanhar tudo que está online. Então, lá tem uma atividade relacionada ao livro, tá bom? Você pode fazer, guarde no seu caderno, no momento oportuno a gente pode pedir para você mandar uma foto, ou quando a gente voltar, se a gente voltar antes do ano, e a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Mas, você consegue tirar foto dos materiais que você produz e fazer o upload deles na plataforma? Você já aprendeu a fazer isso? Já consegui. No primeiro semestre foi mais difícil, mas agora já ficou mais prático. Então, tá perfeito. Então, olha, toda semana a gente tem um episódio do Encontro com a Sociologia, já tem alguns lá no nosso canal, que foram feitos no semestre passado, mas essa semana não esperem nosso convite, o convite já está feito, formalizado, inadiável, incancelável, sexta-feira às 10 horas estaremos aqui, recebendo vocês para conversar com vocês. Quanto menos vocês falarem, mais a gente faz aula expositiva, que não é o nosso interesse. A nossa aula expositiva nós fizemos no texto, nos slides e na videoaula que a gente já deixou disponível lá. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou ler o chat, tá? Um pouquinho, ó. Beleza. Tem algumas pessoas que falaram. Cadê? Aqui. Eu sempre gostei, o Richard disse, eu sempre gostei da sociologia, então me interessei pelo assunto. Ele é do terceiro B. Aí a Stephanie, eu estou pelo tema e saudade dos professores. Coloquei até o celular para despertar. Aí a Alice, eu estou aqui porque gosto de sociologia e estava com saudade dos professores. Que é maravilhosa. E aí, a Márcia, oi, Conrado, estou com saudade de você. Eu também, Márcia. Mas por vontade mesmo de aprender o conteúdo, vendo aqui que são professores ótimos, muito bem qualificados. Passei 2 anos com Conrado e foram momentos e aulas incríveis. Um monte de declaração de amor. Não, mas a Márcia é suspeita para falar porque ela gosta de mim. Aí ela já deturpou aí. Tô brincando, viu, Márcia? Não, mas assim, quem foi meu aluno aqui, que foi meu aluno no primeiro e no segundo ano? A Márcia, a Flávia, que Flávia faz todas as atividades, a Débora, o próprio Richard, são estudantes que sempre fizeram todas as atividades, então, assim, eles vão mais uma vez, olhar assim para mim e falar, poxa, esse professor só sabe ensinar isso, só sabe falar sobre o surgimento da sociologia, a transição do antigo regime para a modernidade? Sim. Esse é o assunto mais importante que nós temos na sociologia do ensino médio. Eu acho que eu, Andressa, o Marcos, já temos outras experiências com a sociologia em nossas vidas, a gente já conseguiu ver a sociologia em outros âmbitos, em outras dinâmicas, com outras ideias, com outras teorias. Mas no ensino médio a gente fica muito restrito a apresentar para vocês o surgimento do capitalismo e o surgimento da sociedade em que a gente vive hoje.
tá bom? Então, acho que é por isso que vocês foram, mais uma vez, inundados com esse conteúdo aí. Peço desculpas, acho que vocês do terceiro ano foram trazidos para essa proposta da integração da sociologia, que é a gente fazer essa primeira parte do curso comum ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ano. Então, para vocês do terceiro ano, apesar de ser repetido, vocês nunca receberam esse conteúdo tão bem organizado, tão cheio de alternativas, tão cheio de linguagens. Então, para vocês, o que eu desejo é que vocês acessem todos os materiais, façam anotações e perguntas, tá bom? Vou pegar aqui a linha, vou falar rapidinho e dizer o seguinte, aproveitando essa deixa que o Conrado deixou, né? Então, uma das inovações, não é inovação, mas a gente está fazendo com mais consciência, com mais clareza, são essas etapas do desenvolvimento, do aprendizado, né? Então, são 4, teoricamente falando. Tem a experiência, que todos nós temos experiências, todos nós sabemos um monte de coisa. Tem a reflexão, então a gente reflete sobre essas experiências podem ser leituras, pode ser filmes, pode ser... Então a gente reflete sobre isso. Qual a importância de tudo isso? Qual a importância de estudar sociologia? Então a gente reflete. Tem uma outra etapa que é a conceitualização, então saber os conceitos que já foram historicamente sistematizados por outros pensadores, por pessoas antes de nós, que estão nos livros. Então existem conceitos e a gente tem que se aproximar disso, e tudo é interdisciplinar. Então, a outra etapa que a gente vai passar, que a gente está querendo trazer cada vez mais, é entender que tudo está interconectado. E é uma outra etapa que é aplicar tudo isso. Então, tive uma experiência, eu refleti sobre ela, eu tenho agora um aparato, ferramentas de conceitos, e como que eu aplico isso na minha percepção do mundo. E aí, nessa pegada, a gente colocou exercício para vocês lá na plataforma, ou vamos colocar, vocês vão ter acesso a essas perguntas, esses desafios para fazer. E aí, hoje, a gente tinha planejado essa ideia da gente conversar um pouco sobre alguns dessas etapas. E aí, como o Conrado já estava todo empolgado lá na conceitualização, no surgimento da sociologia, pode começar? Aí depois vai para o Marco. Ou quer começar pela experiência? Não sei. Como a Andressa usou a minha deixa, eu vou usar a sua. E para vocês verem o tanto que isso aqui é enriquecedor. Aproveitem cada momento que puderem. Os que estão aqui ao vivo são privilegiados porque podem interagir com a gente, mas os que estiverem também assistindo a gente agora pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, de curtir aí nosso canal, botar o sininho para tocar, que a gente promete que toda semana vai ter um novo material. Quando a Andressa pediu para a gente, a Andressa usou uma deixa do que eu estava falando, eu vou usar uma da dela, que o professor está sempre estudando. Eu acho que é uma ação inerente à nossa profissão. A gente não pode falar hoje o que a gente já falou há 10 anos atrás. E o que a gente tem para falar para vocês, a gente preparou agora. A Andressa trouxe para nós dois, para mim e para o Marcos, uma visão de sistematização das atividades e de pensamento, que é com base em um outro professor, muito reconhecido, com um trabalho renomado, muita experiência profissional. Então, a gente também, enquanto professor, a gente teve que estudar, se preparar, se capacitar para poder tá trazendo para vocês coisas melhores. Então, isso também influenciou muito no meu trabalho como professor. Eu passei a ver minha própria aula de uma maneira muito diferente. E aí a gente dividiu a nossa forma de atingir vocês por esses verbos que a Andressa usou, e eu fiquei com a parte da conceitualização. Afinal de contas, toda vez que a gente vai falar um novo tema, ou sobre um recorte da realidade, porque a realidade é muito ampla, e quando a gente vai olhar para ela, a gente precisa estabelecer que tipo de lupa a gente vai usar e até onde ela vai enxergar, e também qual o tamanhozinho das coisas que a gente vai ver. A gente vai ver as coisas muito grandes, bem pertinho, ou a gente vai ver as coisas lá de longe, bem pequenininho. Então, uma parte muito importante de qualquer discussão, de qualquer tema dentro das ciências sociais, é a parte de conceito. A gente precisa estipular direitinho do que a gente está falando. E aí, eu acho que a pergunta é o surgimento da sociologia. Então, a sociologia é uma ciência, e ela surge dentro de um período histórico. E aí, vocês, para entenderem essa parte do conteúdo, é importante fazerem uma espécie de glossário, eu diria. Sei lá, poxa, não que para a gente ser alguém hoje em dia, a gente precisa saber tudo isso, mas vai ajudar a gente a ser um cidadão mais consciente, uma pessoa que tem uma visão um pouco mais contextualizada. Então, assim, acho que vocês precisam fazer um pequeno glossário dos acontecimentos históricos
que estão lá no vídeo, que estão lá no texto. Eu acho que vocês precisam prestar atenção para pegar cada nomezinho, a Reforma Protestante, o feudalismo, o mercantilismo, e fazer uma pequena pesquisa sobre isso na internet, fazer um glossário. No texto que eu fiz já tem alguns indícios, já aponta algumas coisas, mas não é tão completo assim, a internet tem muito material. Então, assim, procurar primeiro conceitualizar quais são os principais conceitos que eu tenho que vão me ajudar a entender esse tema. Querem complementar alguma coisa em relação a isso, vocês dois, Marco e Andressa? Essa parte da importância do conceito, que eu vou explicar os conceitos, só dois. Eu acho legal você continuar, Conrado, porque vai entrar muito dentro do que você está falando, que eu preparei aqui, tá? Beleza. E aí, gente, o que a gente preparou, então, aqui? O que seria conceitualizar? Listar, reconhecer, identificar e ou descrever os fatos históricos mais relevantes do período de transição do antigo regime para a modernidade. Meus estudantes aí que estão aí agora, que são do Marco, né? Nossos estudantes que estão no terceiro ano, já me ouviram falando essa frase quantas vezes na vida? Que esses acontecimentos, essas grandes transformações, são fundamentais para a gente entender o nosso tempo. Então, façam esse exercício, humilde, difícil, tinhoso, e de certa forma, desgastante, mas muito importante. Listem, coloquem, reconheçam. Quando alguém falar para vocês o que é reforma protestante, tenham alguma imagem disso na sua cabeça. Quando alguém falar as grandes navegações, saiba o que é, para você até poder dizer, nossa, eu concordo, eu não concordo. Tiveram algumas coisas que eu sei que foram boas, algumas coisas que eu sei que não foram tão boas assim, que são resultantes desse processo. Só que para isso, gente, isso não dá para inventar. A gente tem que estudar muito. Então, eu recomendo a vocês que comecem o estudo de vocês no livro, capítulo 1, página 1, vai lendo, leia o capítulo 1 inteiro. Lá fala bastante sobre esse contexto de surgimento, alguns desses acontecimentos históricos. Complemente seu estudo, se possível, como a gente comentou com a Marcela, na internet, com os materiais que a gente deixou disponível, e procure entender, principalmente, se para um vestibular ou uma prova, uma formalização, uma competição acadêmica. Acho que os dois fenômenos mais importantes desses todos, eu destaquei, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Beleza? Não diria que os outros não são tão importantes quanto estes. Eu diria que estes dois são capazes de aglutinar várias características que estão nos outros. E se você souber esses dois, reconhecê-lo, ao olhar para uma foto, falar, nossa, isso aqui é uma foto da Revolução Industrial. Ao olhar para uma frase, falar, caramba, eu acho que essa frase está falando de alguma coisa com a Revolução Francesa. Se você ouvir liberdade, igualdade, fraternidade, saber de onde veio, como foi feito, eu acho que você vai ajudar muito a você entender o que é democracia, o que é capitalismo, o que é república, o que é a modernidade, o que são as instituições como escola, Estado, educação, beleza? Então, eu acho que esse tema é transversal ao primeiro ano, na parte da cultura, ao segundo ano, na parte da modernidade, do capitalismo e das instituições sociais, e também na parte do terceiro ano, de falar sobre as instituições políticas e as dimensões de poder. Beleza? Essa é a parte de conceitualização. Aí agora, eu não sei se a Andressa tinha escolhido experiência, ou se foi reflexão. Sou eu, Conrado, eu já vou entrar você. aqui, tá bem dentro dando continuidade, né, a essa contextualização que você fez, né. Então, primeiramente, eu quero dizer que a experiência que eu tive com os terceiros anos no primeiro semestre, eu quero dizer, principalmente para os que estão aqui, que eu reconheço que já tem um passo à frente dos que não estão, né? Que já tem uma empatia com a sociologia, já tem um interesse com esse assunto, né? E então, o quanto que é importante a gente tratar assim das questões, desses conceitos que o Conrado começou a introduzir, com calma, porque para vocês, muitas vezes, vocês já têm até uma visão desses fatos históricos que o Conrado citou,
mas tem uma grande maioria que às vezes nem lembra o que é, não lembra por que surgiu, como surgiu, tá? Então, é importante a gente ter essa compreensão para a gente conseguir entender que as questões, às vezes, algumas questões vão parecer óbvias, mas são importantes ter essas questões nas atividades para contextualizar alguns estudantes que estão realmente perdidos nesse assunto ou nunca ouviram falar. Eu estou trabalhando com turmas de primeiro ano e terceiro ano, né? Então, primeira coisa é essa. Então, eu dando continuidade ao que o Conrado começou, vou falar um pouco de algumas questões que a gente colocou nessa primeira atividade, né? Por exemplo, por que a sociedade está sempre mudando, né? Eu peguei 2 aspectos, tá? Um aspecto é o sentido material, e o outro aspecto é um sentido espiritual. Não olhem com esse sentido espiritual, com algum dogma, ou alguma visão, relacionado à religião. Não. Eu já dei aula de filosofia também, o ano passado, né? E eu procuro dizer assim, quando a gente falar sobre espírito, a gente focar na energia, tá? Então, algo relacionado à energia. Então, pensar por que a sociedade está sempre mudando. No sentido material, você pode pensar que é por conta do estudo, da pesquisa, da experiência, né? Que nós hoje temos acesso a dados históricos, a fatos históricos que foram decorrentes da luta, né, da dedicação de outros que tiveram muito tempo atrás e deixaram registrado isso para nós, né? E o sentido espiritual, eu destaquei aqui que uma frase de Antoine Lavoisier, né, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, nós estamos aqui, se a gente pensar assim, a nossa natureza é uma natureza que vai em frente, né? Ela é uma natureza que quer se desenvolver, ela é uma natureza inquieta. O nosso pensamento, eu costumo dizer que ele é caçador, ele está sempre em busca de melhorar, de evoluir, tá? Então, por que a sociedade está sempre mudando? Por conta dessas tendências, eu destaquei. Mas tem muito mais, né? Assim, eu estava vendo ali o Conrado dando uma pincelada na contextualização, mas ele não pode entregar tudo de bandeja para vocês. Então, isso aqui que a gente não está respondendo a pergunta, a gente está colocando uma coisinha aí para vocês prestarem atenção e irem atrás para responder as questões, tá? Aí tem outra questão que é: observe de onde vem. Não, a sociedade está de fato mudando? Olha só, que questão é essa, né? Será que nós estamos mudando de fato? Então, eu coloquei uma observação assim: observe de onde viemos, né? O quanto avançamos e o que ainda está retrógrado, ultrapassado e arcaico, né? Então, a gente precisa ter essa visão de entender qual foi as pelejas da sociedade, né, na história, né? Qual foram os avanços dessa sociedade, né? O que ainda está retrógrado? Retrógrado é aquela coisa que não cabe com os dias de hoje, né? Por exemplo, preconceitos, né? Por exemplo, questões com gênero, questões com sexualidade, que hoje não cabem, né? Eu mesmo que trabalho, se vocês verem lá na nossa apresentação, a gente falou um pouco da experiência de cada um. Eu vim da arte popular, da cultura popular. Então, os palhaços, antigamente, eles tinham piadas, né, que brincavam com gênero, brincavam com questão de raça. Hoje a gente já não tem mais espaço para fazer isso, porque chegou um momento da sociedade que chegou uma consciência, né? Então é importante entender por que dessa mudança, né? E o que mudou nos últimos 500 anos, nos últimos 70 anos, nos últimos 5 anos, né? Então, isso tudo está dentro dessa pergunta, para observar, né? Observar como é que era 500 anos atrás. Nós vivíamos num colonialismo, né, no Brasil.
né? Se você viajar pelo Brasil, cara, o Brasil é riquíssimo de você ver a história que ainda está lá, na arquitetura, entendeu? Nos costumes, na cultura, né? O primeiro ano a gente vai tratar muito de cultura. A Andressa está preparando esse material com todo carinho aí, eu estou compartilhando ele com as turmas também. E aí, já aqui concluindo, uma outra pergunta que é o que faz uma sociedade se transformar, né? Importantíssimo. Da gente já ir para a nossa terceira parte, que a Andressa vai explicar de como aplicar o conhecimento, né? Então, eu já fiz uma observação para vocês, comece observando a si mesmo, tá? Como é que eu posso me mudar? Como é que eu posso mudar meus hábitos? Por que eu tenho que mudar meus hábitos, né? Como é que minha família é? Minha família é um patriarcado, minha família é autoritária, né? Então, será que isso está legal? Será que eu tenho que seguir exatamente o que minha família, né, esse patriarcado todo colocou para eu seguir? Então, um estudo, uma observação. E observar os erros e fracassos que levam, esses erros e fracassos da humanidade, até nossos mesmo, até se a gente olhar para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, ele vai levar uma reflexão, tá? As perdas e ganhos, né, faz a gente mudar, faz a gente se transformar. A gente aprende com a história. Um exemplo, guerras mundiais, mercado escravo, ditaduras, catástrofes, né, e o sofrimento de uma maneira geral. O que faz com que uma sociedade permaneça a mesma? Eu coloquei aqui, para vocês prestarem atenção, alienação, estagnação, manipulação, censura, opressão, entre outras tantas coisas, tá? Isso aí é só para vocês, para dar dicas de como que você pode chegar a essa resposta, tá bom? Então, por aqui, eu passo aí a palavra para o professor Andrés, um prazer falar para tantos estudantes hoje, e vamos com a gente, estamos juntos, vamos fazer desse semestre um momento rico para a vida de todos nós, tá? Abração. Espero que o Marcolino também tenha vindo para a reunião, hein? Vocês conhecem o Marcolino? O Marcolino está aí, ele vai aparecer nesses encontros. Eu não vou garantir que hoje, tá? Vocês vão conhecer o Marcolino. Mas sabe, gente, como é rico a gente ter essa postura de aprendizagem e mesmo... Por que eu estou falando isso? Porque entre nós três, a gente aprende um com o outro. Então, eu fico imaginando, eu estou escutando a aula do Conrado e pensando, nossa, que interessante. Estou escutando a aula do Marco, estou pensando, nossa, que interessante. Né? E imagino que na cabeça de vocês também está borbulhando esse monte de ideias, de conexões de pensamentos. E não sei, e aí eu estou nesse caldeirão, não sei nem por onde começar agora. E aí vou só contar rapidinho uma anedota para ver, com relação a isso, né? Tem uma piada, um texto da internet, não sei o que é alguma coisa assim. Você tem uma frase que diz, rapadura é doce, mas não é mole, não. Quando você está no ensino fundamental. Aí, quando vai para o ensino médio, aí sacarose, não sei o que lá, a dureza do material, aí até chegar no doutorado, faz uma dissertação, uma tese gigante, tudo isso para argumentar a mesma frase. Rapadura é mole, mas não é doce, não. Por que eu estou falando isso? Porque essas perguntas que o Marco estava pensando, estava refletindo, são perguntas desse tipo, são perguntas profundas, que a gente pode cada vez se aprofundar mais e respondê-las no nível que é apropriado para a gente consegue responder sobre o que, enfim, cada um vai saber o nível que está, mas a gente pode se aprofundar nessa, fazer uma tese de doutorado, responder a nossa pergunta, por que a sociedade muda, por que não muda, a gente conseguiria, entende? Então, sintam-se livres para mergulhar nesse mar ou ficar com o pezinho na praia, o tanto que você sentir que você dá conta, e sempre dando um passo a mais. E aí, nessa nossa brincadeira aqui da conversa, eu fiquei com a parte da aplicação, né? De pensar como que tudo isso, como que esses conceitos que tem muito a ver com a história, né? Que é muito importante. Então, a sociologia, ela é muito conectada com a história. Se a gente vai ver que se a gente não tem esse
pano histórico, esse contexto histórico claro na nossa cabeça, então fica difícil da gente entender as relações, as conexões, disputas de poder, a organização e estratificação da sociedade, porque ela está pautada no contexto histórico, né? E aí o contexto histórico que a gente está pensando aqui é esse contexto de transição do antigo regime, da Idade Média, que a estrutura da sociedade era totalmente diferente. Na Europa, então a gente está falando de um contexto histórico europeu, mas como que era esse contexto histórico aqui no Brasil, né? E como que essas relações vão se transformando, e aí surge um novo sistema político-econômico, que é o capitalismo, e como que esse sistema impacta na nossa vida. E aí a minha função aqui é pensar como que isso tudo, como que isso se aplica na nossa vida, né? No nosso... enquanto pessoa, você enquanto indivíduo, e como que acho que é o pulo do gato aqui, a gente entender o seguinte: muitas vezes a gente olha para a nossa vida e pensa que aconteceu tudo que aconteceu na nossa vida por uma coisa individual, porque é relativo, é de cada um, é porque comigo foi assim. Mas se a gente para pensar, as coisas que aconteceram na nossa vida, elas têm várias conjunturas, têm várias forças que estão dançando na sociedade, que estão uma disputa de corda para lá e para cá, e acaba que as coisas acontecem na nossa vida porque tiveram que acontecer nesse contexto, e não é uma coisa só da minha escolha. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Para situalizar essa aplicação na minha vida. Então, por exemplo, meus avós maternos, os pais da minha mãe, tiveram 15 filhos que sobreviveram das gestações da minha avó. Então, imagina, um contexto em que uma família tem 15 filhos. Isso não é uma coisa fortuita de uma família. Naquela época, acontecia com filhos. Eles moravam no interior de Minas. Eles eram trabalhadores rurais, trabalhadores da roça, né? Mesma coisa com a família dos meus avós maternos. Eles eram no interior do Piauí, tiveram 9 filhos. Hoje, se fosse hoje, era uma coisa diferente, mas naquela época era comum, as pessoas tinham muitos filhos. Então, veja, era o contexto. E aí, lá para a década, e eram moradores da área rural, eles eram trabalhadores da roça. Veja, essa história que eu estou contando, você já ouviu antes? Você já viu outras famílias que tiveram coisas acontecendo antes. Aí, lá para a década assim, de 80, mais ou menos, eles decidiram que não iam ficar mais lá no interior de Minas ou no interior do Piauí, e decidiram migrar, mudar para Brasília, para uma vida melhor. Não é nada novidade isso, né? Quantas famílias na década de 80 não mudaram para Brasília para ter uma vida melhor, para se desenvolver? E foram ser trabalhadores da construção civil, foram ser trabalhadores do lar, ser empregadas domésticas, minhas tias, meus tios, e assim foram. Ou seja, esse contexto de migração do rural para Brasília não é uma coisa individual. Então, eu acho que essa é uma capacidade que a gente tem que desenvolver, de pensar que, por exemplo, que a vida dos meus avós, a vida dos meus pais, onde que isso cai na minha vida, né? Eu moro na periferia de Brasília, de São Sebastião, como vocês também. Meus pais moram na área rural, então eles gostam de morar na chácara, meus sogros moram na chácara, então eu tenho um vínculo com o rural. Eu de vez em quando vou lá, mas eu vou passear, eu não sou agricultora, eu sou professora. Então, mas isso poderia ser diferente. Não poderia ser assim, poderia ser que quando a gente fala assim, rural, roça, a gente acha que é uma coisa menor, inferior, pior. Existe isso no imaginário das pessoas, né? E como é que a gente tira isso? Como que a gente reflete de que o rural é maravilhoso, a área rural é a base de onde a gente existe? Como que a gente ressignifica o rural? Como que a gente ressignifica o morar na roça, o plantar, o colher, ter sustentabilidade alimentar, segurança alimentar a partir do que a gente mesmo planta? Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, porque é o capitalismo que impulsa as pessoas a desvalorizarem o rural, é o capitalismo que impulsa as pessoas a migrarem em busca de uma vida melhor. O que é melhor? O que é desenvolvimento? Tudo isso são, de novo, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Dá para falar assim, mas dá para mergulhar até chegar numa tese de doutorado, que não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo não é ficar no senso comum,
Nosso objetivo não é escrever uma tese de doutorado, é se apropriar desses conceitos para poder olhar a nossa vida, olhar o nosso contexto e entender com os olhos mais críticos e pensar que o que aconteceu com a gente aconteceu por um contexto social, histórico, que a gente tem que ter consciência dele. Se a gente tem consciência, a gente pode escolher, é por esse caminho que eu vou seguir ou vou para o outro. E essa era a minha contribuição. Vou jogar a bola para alguém aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem falar qualquer coisa, tá aberto. Eu ia sugerir para você parar de gravar agora, que aí a gente posta essa primeira parte no YouTube, e agora a gente fica aqui só para ouvir o que eles vão falar, beleza? Uma pergunta, então, para motivar. Alguém aqui que está aqui sabe o que aconteceu em 1453? 1453. O que aconteceu? Não? Finda-se. Grandes navegações? 1453 é o ano da queda de Constantinopla. Até então, a maior cidade do mundo. E o que acontece? O Império Turco-Otomano derruba. Acho que você ainda não parou de gravar. Não vou me despedir, é porque eu pensei que você estava falando alguma coisa para... Eu não tinha entendido. Não. Vou despedir, então, tá bom? Despedir de quem está no YouTube, mas a gente fica. No YouTube. A gente vai continuar aqui. Isso. Ou seja, se você quer ver o final da conversa, da próxima vez eu fico. Tem que vir ao vivo. Então, olha só,